esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, da importância que ele tem. Então, nós temos que lembrarmos assim, de nos tornarmos importantes. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Chamas Purificadoras. A estrela radiante, ela vem através do universo, ela vem através do divinal, trazendo para essa parte da criação a mudança, a transformação. Se nós estivéssemos caminhando no caminho da luz, recebendo as orientações e informações que sempre os mensageiros trouxeram, então a estrela seria naquela capacidade assim que ela tem de vivificar. Então nós estaríamos assim gratos de estar recebendo as irradiações da estrela. Através da acomodação, da indolência, não fomos fazendo uma verificação se aquilo que nós aprendemos, se aquilo que nós estamos transmitindo era correto. Então hoje todas as pessoas, de uma maneira geral, que se encontram numa condição de lucidez, têm um anseio dentro dela. Se a pessoa não tem a lucidez, através de costumes que prejudicam a saúde, através de medicação, porque a pessoa toma remédio, o mesmo remédio que tira a dor no pé, o mesmo remédio que tira a dor de cabeça, que tira a cólica menstrual. Com isso, a pessoa não percebe que ela ficou entorpecida. Essa pessoa não verificou a necessidade que ela tinha para fazer um alinhamento na vida e caminhou-se na maneira de entorpecer-se. Então a pessoa tem que lembrar assim, que a luz ela está atuando para aqueles que se mantêm lúcidos, para aqueles que têm um anseio dentro dele e que vem caminhando numa maneira de organizar esse anseio. Então a pessoa tem um anseio, ela tem que ir verificando a formação desse anseio. No caso de ter esse anseio e entorpecer, então ela perde a oportunidade de nortear-se. Então, do jeito que nós conhecemos a palavra desnorteado, tem a palavra também norteado. Do jeito que nós conhecemos a palavra destilar, nós conhecemos a palavra instilando. Então a pessoa tem que lembrar assim, que para ela melhorar-se, ela tem que ir instilando o livro na luz da verdade no seu sangue, através do costume diário de ir estudando, de ir vendo as informações, as instruções, o caminho que ela está caminhando e o caminho que ela quer para ela. Isso é físico, porque a pessoa pode querer o caminho para o companheiro, para a companheira, para os filhos, mas nós não perguntamos a eles se aquele caminho que nós estamos querendo para eles é de agrado deles. Então a gente vai trabalhando assim na vida para os outros, achando assim que nós estamos fazendo um benefício. E nós sabemos assim que através da vinda da estrela irradiante, o que vai prevalecer é o que a pessoa teve a intenção. Por exemplo, um pai tem a intenção de que o filho dele seja feliz. Mas ele tem que lembrar que esse filho tem em sua constituição. O que ele tem que ter tido era uma melhora de compreensão na hora de ter cedido a propriedade para formar aquele filho. Aquele filho já ficou formado. Agora ele quer mudá-lo. Essa chamada boa vontade aí não vai surtir um efeito. Fica bem fácil assim da gente ir observando quando a gente tem uma vontade que uma determinada pessoa melhora. Aquela vontade pode ser sincera, mas a pessoa, se ela não estiver com vontade de melhorar, não adianta fazer nenhum benefício para aquela pessoa. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então a intenção que nós temos que ter uma intenção verdadeira com a luz. Através das irradiações da estrela radiante, tem esta condição muito importante. O que é fraco é desprendido. Isso é bem interessante, porque nós sabemos assim que nas mudanças de lua acentua as pessoas que desprendem do seu corpo de matéria grosseira.
E nós sabemos assim que as irradiações da Lua são verdadeiras. Tanto é que para determinados plantios, para pesca, isso é físico. Da estrela radiante, toda época nós ouvimos falar do grande cometa. É uma definição. É aquela condição muito importante da separação do joio do trigo. Então, quando fala-se que a pessoa tem que saber no começo, quando ela vai fazer a limpeza daquela área que ela fez o plantio, daquele broto que está surgindo do plantio que foi feito e dos brotos das ervas que vão tirar a propriedade daquele solo e aquele plantio vai ficar enfraquecido. Então, quando a pessoa vai fazer a limpeza, ela tem que saber o que ela vai retirar. Na nossa vida é o mesmo procedimento. Do jeito que nós temos que ter uma intenção verdadeira com as nossas obras, porque é a intenção que está dentro de mim. Não como eu vou ser visto por ter feito aquele ato. Isso é físico. Qual é a intenção que eu estou tendo? Como é que repercute dentro de mim aquilo que foi feito verdadeiramente? E tem muitas coisas assim bem importantes que nós sabemos. Na naturalidade, quando a pessoa está tendo uma aula, o jeito que ela recebe aquela informação, o jeito que ela melhora para que ela receba melhor as informações que são ministradas, aquele que está ministrando, como é que ele transmite aquela informação de maneiras que aqueles que estão recebendo ficam felizes. Na parte espiritual é o mesmo procedimento. Aquele que está questionando, nós temos que ver a procedência da intenção dele. Então, o jeito que a pessoa vai caminhando na vida, é com esse jeito que vai ter que ir fazendo a diferença daquilo que ela está pretendendo. Qual é a intenção? E a intenção nós sabemos assim que não é mais ou menos. Tem muitas referências assim bem importantes da intenção. É mais comum assim no ambiente da moradia, o jeito que aquele adulto está cuidando daquela criança, a intenção que ele está tendo de ter o cuidado que necessita aquela criança. A criança encontra-se num outro ambiente, o jeito que o adulto pensa, a criança vem até ele, pergunta e faz a confirmação se ele o chamou. Então a intenção, porque tem os afazeres e tem que ter o cuidado. Porque no desenvolvimento daquela criança não pode ficar perto daquele adulto toda hora. A criança também não aguenta, porque ela tem os seus desejos, as suas vontades e o seu desenvolvimento. No nosso relacionamento é igual. Como é que nós fazemos para fazer a diferença no nosso relacionamento? E a diferença nós temos que lembrarmos assim, que tem o pão físico, tem o ar. Então a pessoa pode ficar sem o pão físico vários dias. Sem o ar, ela pode ficar alguns segundos. Mas sem o pão espiritual, ela não pode ficar. Teríamos que ter uma vontade de ir organizando dentro de nós. Mais acentuado a gente vê assim na saudade. Quando a pessoa acorda de madrugada, o anseio que encontra dentro dela manifestando. É físico. Como ela organiza esse anseio? Se esse anseio for para as coisas de matéria grosseira, ela se encontra desligada do espiritual. Não é mais ou menos, isso é físico. A vontade da pessoa voltar para a pátria do espírito, ela é que tem que organizar-se dentro dela. Ela que tem que ter uma vontade verdadeira, porque as irradiações do grande cometa são definidas. Isso a pessoa pode ir observando assim, que vai vencendo, tendo um procedimento de definição em toda a Terra. Então nessa parte da criação que nós nos encontramos, vem acentuando as irradiações do grande cometa e vai fazendo a definição. Com as nossas observações, nós sempre vemos somente aquilo que está acontecendo na matéria grosseira. Nós não vemos o procedimento anterior que foi necessário ter aquele desencadeamento, a mornidão, os costumes errados. Nenhuma pessoa verificando se aquilo que ele recebeu dos seus pais, das igrejas, das escolas, se encontrava de acordo com o que ele precisa para ele. E é bem sério, porque nós vamos caminhando assim e nós vamos transmitindo a mesma coisa para os nossos descendentes. Nós não vamos verificando.
Nós sabemos assim que existem pessoas ainda que acreditam na vida do Filho de Deus, Jesus, e que têm um procedimento parecido, próximo daquilo que ele transmitiu. Então essas pessoas precisamos de dar atenção a elas. Mas aqueles que já nem compreendem mais a vida do Filho de Deus, nós não podemos dar atenção, porque aquele semeador que saiu a semear, então nós sabemos assim que muitas sementes caíram no pedregulho, muitas outras as aves comeram, e aquelas que caíram em solo fértil é que vão dar frutos. Então o que caiu em solo fértil quer dizer assim, aqueles que se encontram ainda tendo uma movimentação em direção à luz, não uma movimentação em direção às igrejas, porque nós sabemos que a igreja não liga o fiel ao Criador. A igreja liga o fiel àquele dirigente daquela organização. A mesma coisa a escola. Ela liga o aluno à escola. Dificilmente tem um aluno que faz a ligação da escola com o trabalho. Então é da responsabilidade individual, cada um vê com que ele está fazendo a ligação. Como é a intenção da obra que ele está fazendo. Solenidade da estrela radiante, a solenidade da rosa, que hoje nós sabemos assim que tem o Natal, na comemoração do nascimento do Filho de Deus. Essa época, no futuro, serão unidas. Então a pessoa tem que lembrar assim, como é que ela faz para viver nessa época em que terá a solenidade da estrela radiante. E lembrando assim, do jeito que aquela chuva faz benefício para aquela plantação, aquele ar que a pessoa está andando e ela recebe aquela brisa, ela sente muito agradecida, ela sente feliz de ir recebendo aquela brisa. Como é que nós fazemos para receber as irradiações e essas irradiações nos possibilitar uma transformação, de maneiras que nós nos tornemos nobres, polidos, coerentes, que possamos vibrar de acordo com as irradiações que a estrela radiante emite. E nós sabemos assim que quando uma criança é educada, que dão a ela o limite e ela fica polida, fica coerente, aquela criança no meio que ela relaciona, é agradável de relacionar com ela. Outra criança que não vem sendo educada no meio em que ela vive, ela já tem uma irradiação de repelência. Isso é físico. Para nos tornarmos agradáveis, primeiro nós temos que ter o nosso norte. E o nosso norte, cada um sabe assim, que é estudando o livro Na Luz da Verdade e observando como nós somos, das tendências que nós trouxemos e das tendências que nós fomos desenvolvendo. Nós temos um trabalho assim de querer ser visto pelos outros. Então, quando a pessoa faz uma obra e ela quer ser vista por aquela obra feita, ela já recebeu a recompensa. Para a matéria grosseira já está bom, porque aquela pessoa na moradia, nós sabemos assim que ela faz aquelas funções e muitas vezes ela nem recebe o agradecimento. E muitas vezes ela também não faz por ter o agradecimento. Então a bondade daquela pessoa, então nós tínhamos que ter essa capacidade assim, de fazer a obra, mesmo não tendo o agradecimento. Mas a obra precisa de ser feita para aqueles que ainda têm a chama da esperança, a chama que possibilita o conhecimento dos ensinos. Não é para fazer um trabalho para qualquer pessoa, e é bem importante a pessoa lembrar assim. É só observar assim, aqueles que estão sempre ajudando, aqueles que não têm recurso financeiro. Mas anteriormente, aqueles que estão ajudando também não tinham recurso financeiro, uma grande parte. Quer dizer que eles tiveram um movimento e passaram a ter a condição de ter. Aqueles que estão recebendo, já recebem há muito tempo e não fizeram nenhum movimento para sair daquela condição. Então nós temos que lembrarmos que precisamos de ajudar com a orientação, porque quando a pessoa tem boa vontade, todo o trabalho é bom. Não é o trabalho que faz a pessoa elevar-se, é como a pessoa eleva-se com o trabalho.
que é, naquele caso, daquela moradia. Aquela moradia ficou agradável, aquela pessoa é agradável, é ela que elevou-se através do seu trabalho, através da sua maneira de ser. Tem muitos profissionais que têm o trabalho e que não são considerados. E tem muitos outros que têm um trabalho bem modesto e que são muito considerados. Essa diferença. Então nós tínhamos que estar trabalhando conosco para ver como nós fazemos a diferença. Porque a diferença de muitas profissões, de muitas pessoas, se nós passarmos a observarmos, nós vamos confirmando que é a pessoa. No caso assim do preparo do alimento, um alimento não fica gostoso de ser alimentado, e o outro alimento ficou muito gostoso de ser alimentado. A diferença que houve no preparo do alimento, a diferença que nós temos que fazer para nós vibrarmos de acordo com a luz, essa é a condição que precisamos de desenvolver. Para viver no reino do milênio, não é esperar a chegada do reino do milênio, a pessoa já tem que preparar agora. Isso é físico, porque para todas as coisas nós preparamos antes. Isso a gente vai observando assim. A criança não faz o trabalho de lição de casa assim que ela está saindo para a escola. Ela faz o trabalho de lição de casa muito antes. Ela é orientada para essa condição. No reino do milênio nós temos que nos organizarmos antes. E a organização está de acordo com os ensinos, é conhecer os ensinos. Porque em uma empresa, a pessoa está trabalhando, ela tem que conhecer as funções que ela executa antes, porque quando dá a ela a função, ela já tem que estar qualificada para a execução. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, para nós nos aprimorarmos para o reino do milênio, é a vida toda. Porque a vida inteira anterior, ao período recente anterior nosso, nós fomos aceitando as orientações, nós fomos transmitindo orientações recebidas sem verificar a procedência. Se apresentava uma coerência. A mesma coisa quando a pessoa quer fazer um relato de um quadro que ela viu. Aquele quadro que ela está fazendo o relato é conforme ela está vendo aquele quadro. É conforme ela entendeu. Fica bem fácil assim da gente ir observando duas pessoas, a mesma leitura, aquele trecho daquela leitura. Um faz uma referência e o outro faz uma referência muito diferente. Se um terceiro está ouvindo a primeira referência e o outro a segunda referência, ele sabe assim que não é daquilo que eles estão falando. Eles criaram uma maneira diferente, descodificaram de uma maneira diferente. Assim, através dos milênios, quando os preparadores do caminho vieram para aquele povo, permaneceram naquele povo, trazendo as informações, as orientações, aquele povo daquela localidade fazia um esforço para assimilar aquela informação, enquanto aquele preparador se encontrava no seu meio. Depois, quando vence o tempo daquele preparador, ele vai embora, aqueles que ficam degradam aquilo que foi ensinado. Isso é bem interessante, é só observar assim como nós procedemos hoje. E aquele povo não foram outros povos, foram nós que encontrávamos naquelas localidades. Então a facilidade que nós temos de degradar. Isso é bem interessante, é só observar assim um filho fazendo um relato e o pai ali observando aquele relato, já sabe assim, já compreendeu o que o filho quer transmitir. Então aquele filho não melhorou, porque o pai já facilitou a vida daquele filho e aquele filho não fez um aprimoramento para ver se aquele relato estava de acordo. Então é bem importante assim a gente ir observando como nós somos. As irradiações da estrela radiante, ela vem desprendendo do espiritual, porque existem os atos físicos que são vistos e existe a intenção daquele ato que não é vista. Essa intenção é a parte espiritual. Essa intenção ainda se encontra ligada. Então, os fios fracos do espiritual, com as irradiações da estrela irradiante, eles serão firmes
se eles são firmes, e eles serão cortados se eles estiverem fracos. Então, cada um de nós é que tem que fazer esse trabalho de ir observando o caminho que ele está caminhando e qual é o procedimento para ele poder ter a capacidade de viver no reino do milênio e ter a oportunidade de participar da solenidade da estrela radiante, que é a mesma solenidade da rosa. E nós sabemos assim que a rosa é o amor. Toda época, dentro de nós, através dos milênios, nós temos a referência que a rosa é o símbolo do amor. E isso é tão verdadeiro assim, porque quando uma pessoa desprende do seu corpo de matéria grosseira e ela tem uma rosa na sua mão direita, a vida dela fica mais fácil. Aquela referência assim que nós sabemos da vida nos tornar mais fáceis é aquela condição bem importante daquela criança que é educada e que ela sempre se coloca no lugar dela. Então a vida daquela criança fica mais fácil. Para a nossa vida tornar mais fácil, nós temos que nos tornarmos de agrado ao Criador. Para sermos de agrado ao Criador, tem que conhecer os ensinos. Quando Jesus fala que na casa do meu Pai tem muitas moradas, quer dizer assim, que nós não podemos ficar presos com as coisas da matéria grosseira, com os alimentos da matéria grosseira. Então, o pão espiritual é que nos dá aquela sustentação, que nos dá aquela condição bem importante de nos apresentarmos seguro do caminho que nós estamos caminhando. A vida de uma pessoa, ela é que é responsável. Nós sabemos assim que é bem importante, porque toda época nós vamos caminhando na vida de uma maneira que nós vamos nos emancipando. É físico, isso é verdadeiro. A gente vê a criança pequena que no começo ela recebe o alimento. Meses depois ela quer colocar o alimento na sua boca. Ela anda segurando a mão do adulto. Um tempo depois ela não quer mais segurar a mão do adulto. Então, do jeito que aquela criança vai desprendendo, do jeito que aquele jovem vai saindo da casa dos seus pais, é assim que nós tínhamos que ter também a condição de tirar os conceitos antigos que nós recebemos, de ir verificando como é que nós nos encontramos diante dos ensinos. A nossa responsabilidade conosco mesmo. Porque muitas pessoas falam assim que a pessoa tem uma responsabilidade porque ela cumpre com aqueles compromissos que ela assumiu. Essa responsabilidade não é uma responsabilidade, porque antes a pessoa prontificou em fazer aqueles compromissos. Então ela está cumprindo o que ela fez. Responsabilidade é uma condição bem importante da pessoa ter o conhecimento dos ensinos e ser digna de portar o símbolo do Criador. Quer dizer que a pessoa tem que lembrar assim, quando fala assim que a pessoa está marcada, existe mesmo. Na parte superficial ela anda com um crachá da empresa que ela trabalha. Na vida dela interior, ela mantém-se aquela condição de marcada com o comportamento que ela tem. Na vida espiritual, se ela for fraca com os ensinos, ela então vai se desprender. Ela não vai ficar firme, então. Então, aqueles que são fracos na vida espiritual não terão como suportar as irradiações da estrela radiante. Se a pessoa quer receber os auxílios do Criador, ela tem que fazer o esforço para merecer aqueles auxílios. No caso de ambiente de ensino, fica bem fácil assim. O aluno não comportou bem, o aluno não corresponde bem com as informações que foram dadas no ambiente de ensino. O professor dá uma oportunidade para ele fazer um trabalho para compensar aquela deficiência que ele está apresentando. E nós sabemos assim que muitas vezes a pessoa faz o trabalho e ela fica qualificada, mas muitos outros compram o trabalho feito. E o professor muitas vezes tem a capacidade de saber que aquele trabalho não foi feito por aquele aluno. Mas como aquele aluno vai sair daquele ambiente de ensino e que nunca mais vai voltar ali, então o professor facilita o despreendimento dele daquele ambiente de ensino. Mas nós, na nossa vida interna, é diferente, porque todos nós temos o anseio.
E esse anseio tem que ser canalizado corretamente num procedimento de direcionamento para a pátria do espírito. Faltou o direcionamento, faltou a organização, veio o anseio. E é bem interessante, porque a diferença está nos alimentos do espírito. Então, quando fala de pão espiritual, quer dizer as informações, as instruções do livro Na Luz da Verdade. Essa é a possibilidade que a pessoa tem que ter. Então, aqueles seres humanos que conhecem o Filho de Deus, Jesus, e que procuram viver de acordo com ele, e que muitas vezes, devido aos relacionamentos sociais, ele não tem coragem de desprender dos ambientes em que ele foi formado, essas pessoas ainda precisam de auxiliá-las. Mas aqueles outros que já nem conhecem mais as informações do Filho de Deus, que não têm um zelo com o seu corpo de matéria grosseira, o alimento adequado, o costume bom, então não podemos perder tempo. Então, aquela referência que se fala assim, de muitos serão chamados e poucos escolhidos, essa é a referência que existe daqueles que ainda têm vontade de viver de acordo com os ensinos. Toda época nós recebemos aquilo que nós precisamos, mas nós temos que lembrarmos assim, aquela criança que teve vontade de ter um aprimoramento dos ensinos escolares, ela teve que fazer o trabalho individual de procurar matéria semelhante em outros livros, para que ela ficasse mais qualificada. Então, as informações que nós recebemos, os conceitos que nós recebemos e que nós transmitimos, se encontram errados. Porque se tivesse algum conceito correto, hoje os nossos filhos seriam melhores do que nós, porque estariam num processo ascendente. Cada pessoa tem que lembrar assim, que na época dos nossos pais, a referência que eles falavam sobre a terra, sobre a beleza dos rios, sobre a quantidade de pássaros, era uma beleza maior do que a beleza que nós temos hoje. Para que nós venhamos a melhorarmos, a evoluirmos, é melhorando o conceito, é melhorando a maneira de comportarmos, é melhorando aquela referência assim, que outra pessoa não faz a ligação minha com o Criador. Eu é que tenho que fazer a ligação com o Criador. Eu é que tenho que estudar o livro Na Luz da Verdade. Eu é que tenho que me transformar. O mecanismo é o esforço constante, porque se através dos milênios estivéssemos fazendo um pequeno esforço, hoje o esforço seria menor. Quando uma pessoa passa por um acidente, em muitos casos aquela pessoa tem sono e muitas vezes não é permitido que aquela pessoa durma. Porque do jeito que ela se encontra, se ela dormir, está sujeito ela a entrar no sono da morte. Nós, para entrarmos no reino do milênio, nós temos que fazer esse mesmo procedimento, de nos mantermos acordados, estudando o livro Na Luz da Verdade e fazendo o trabalho de ir verificando como é que nós podemos tirar de dentro de nós os conceitos que nós recebemos, nos tornarmos aqueles que são agradáveis à vinha do Senhor. O reino do milênio é assim, como a pessoa precisa de fazer para ela tornar-se agradável. E as referências nós sabemos, do jeito que um filho tem que tornar-se agradável na moradia dos seus pais, nós temos que nos tornarmos agradáveis na vinha do Senhor. No reino do milênio, somente aqueles que estiverem de acordo com os ensinos, que procuram viver de acordo com o livro Na Luz da Verdade, é que terá a oportunidade de sobreviver. O esforço é a vida toda. Do jeito que a pessoa tem que fazer o esforço para a sobrevivência do seu corpo de matéria grosseira, ela terá que fazer esforço agora para ter o conhecimento correto do livro Na Luz da Verdade. Não é mais ou menos.